Vem embaladinho, pessoal, é True RMS, tem alto range, na faixa automática, resistência até 40 mega, corrente contínua e alternada até 10 amperes, né, formato anatômico, iluminação de display, teste de transistor, HFE, que é o ganho de transistor, teste de continuidade e diodo com bip, dupla isolação, auto desligamento, auto power off, medição. Ele faz medição também de capacitores, de temperatura, relativo, do ciclo, é o tempo, a porcentagem do ciclo alto, muito legal para quem trabalha com lógicas digitais, né? Ele vai medir esse ciclo alto, né? Assim como você mede no osciloscópio, ele vai mostrar quanto por cento ficou alto. Muito legal isso aqui. Vamos abrir a caixa do multímetro. Aí vem bem embaladinho. Ó, muito bonito. Formato anatômico. Sugiro a vocês que ao abrir a caixa do multímetro, tire o multímetro. Antes de mais nada, de colocar a bateria, que ele vem com a bateria, vem com os cabos, sugiro a vocês que façam a leitura do manual, porque esse multímetro tem garantia. Eu comprei esse multímetro na baú da eletrônica e ele veio com um probleminha, um pequeno probleminha, e eu segui o manual todinho aqui, li de capa a capa várias vezes, fazendo as medições de acordo com o manual para ver se estava tudo correto. Identifiquei um pequeno erro, um pequeno problema no multímetro, acionei a garantia e esta caixa que eu estou abrindo agora, mostrando para vocês, é um multímetro novo que eles me enviaram. Assim que eu devolvi o multímetro para garantia, eles me enviaram esse novo. Então sugiro que vocês, assim que pegarem, façam a leitura desse manual de capa a capa. Depois comece fazendo medições, usando aqui algumas medições referidas no manual, para que você veja se está tudo legal com o seu multímetro, porque ele tem garantia, viu gente? Depois que vocês fizerem a leitura do seu manual que acompanha o multímetro, você vai precisar uma chave Phillips pequena para você ver que atrás do multímetro tem um parafusinho. Você vai remover esse parafusinho com a chave de fenda, com cuidado. Vamos pegá-lo aqui com a pinça. Ó, remove esse parafusinho, tira a tampinha. Aqui você vai ter acesso aos fusíveis de proteção, que ele tem 2 fusíveis de proteção, um encaixe para ligar a bateria. Bateria de 9 volts que acompanha o multímetro. Vamos então pegar a bateria, vem alojada dentro desse compartimento, junto com todos os outros cabos, conectores. Aqui está a bateria nova, vamos tirar aqui o plástico dela. Muito cuidado para não fazer curto nos terminais da bateria, para não danificar a bateria. Tirar aqui. Remova essa proteção da bateria. Vamos conectá-lo. E alojar dentro do compartimento, outra vez, como estava. Fechar a tampinha. Colocar o parafusinho. Tá aí. Vamos ligar o nosso multímetro pela primeira vez. Pequeno bip, ele foi ligado na amperagem, miliamperes, temperatura, ganho de transistor, frequência, capacímetro, teste de continuidade, teste de diodos, teste de resistência, teste de voltagens, corrente contínua, voltagem corrente alternada, milivolts, corrente contínua e alternada. Lembrando que quando você coloca em milivolts, corrente contínua alternada, você vai vir aqui nesse Select e selecionar, ó, corrente alternada.
Acabei de selecionar aqui, mudar para corrente alternada. Aqui está, corrente alternada. Se eu clicar mais uma vez, vai ficar corrente contínua. Aqui, desliga. Do outro lado, vai desligar o multímetro. Vou fazer alguns testes com esse multímetro agora. Retirar aqui. Aqui nós temos um adaptador que acompanha esse multímetro para testar capacitores. Serve também para testar ganho de transistor, ó, PNP e NPN. Emissor básico coletor. Lembrando aqui que tudo está explicadinho na carcaça do multímetro. Para você testar capacitores, você vai colocar o pino no COM e no vermelho aqui, ó. Aqui tem o símbolo do capacitor aqui, ó. Você vai colocar aqui e aqui. Vamos testar capacitores nesse local. Descarregando os capacitores antes. Para testar o ganho de transistor, você vai colocar nesses dois outros. Vou adicionar esse conector nesses dois aqui, ó, que é o miliamperes e o COM. Aqui a gente vai testar ganho de transistores. Vamos às pontas de prova. Vem com esse tampão, ó, muito legal. Olha só o acabamento desse produto. Vem com esse tampão. Vamos colocar aqui, ó, o COM no preto, né? O COM aqui no preto. Vamos colocar o vermelho aqui. Vou fazer o teste de continuidade com o BIP. Quando estiver este OL, significa que não tem continuidade nenhuma, né? Impedância infinita. Quando você encosta, vai encostar uma ponta na outra, você tem o BIP, ó, e a resistência do cabo. Veja bem que essa resistência é muito pequena. Teste de resistores. Coloque na escala de resistores. Automaticamente ele vai para a escala de mega aqui, porque ele é automático. Vamos aproveitar e vamos testar um resistor de 10 mega. Marrom, preto e azul. Vamos ver. Posso encostar o dedo de um lado, do outro eu não posso, porque 10 mega vai dar zebra. Vai contar com o meu dedo também. Ó, vou mostrar para vocês uma outra coisinha que vem com ele. Ele levanta essa perninha aqui, ó, para ficar, para vocês verem. Resistor de 10 mega, 10.25. Tá aí. Olha que legal. Acabei de testar um resistor de 10 mega. Vou testar um resistor de 100 ohms, marrom, preto e marrom. Olha só, sem mudar a escala, sem mexer no multímetro, no seletor do multímetro, eu consigo testar esse resistor, 99,1 ohms. Quanto é legal esse multímetro? Você não precisa mexer no painel para fazer um teste como esse. Vamos passar aqui para um teste de diodos, mas a gente não vai testar diodos mesmo. Vamos testar um transistor BC548, está aqui. Testar as junções como diodo. Então sabemos que vai passar da base para o emissor. Aqui eu coloco no emissor e na base 699, ó, 697. Da base para o coletor 701. A base para o coletor sempre dá um pouquinho a mais. De outra forma, coletor emissor, emissor coletor, não vai dar nada. Se eu colocar também o negativo, como ele é NPN, na base e o positivo no coletor e no emissor, não vai dar nada, vai ficar OL, que é resistência infinita, é um valor infinito, quer dizer, é um nada, e não é nada. Esse foi um teste de diodos. Vamos aproveitar aqui esse teste de diodo para fazer um teste. Vou colocar ele um pouquinho mais longe, fazendo teste aqui de um transistor FET. Transistor FET, a gente vai colocar a ponta de prova positiva no gate e voltar, ele vai
tipo um curto, ó, veja bem. Temos ali como se fosse um curto. Ó, ele entrou em curto, ele fechou como se fosse uma chave. Que eu coloquei a ponta positiva no gate, negativo no dreno e voltei positivo no source. Ficou dreno source praticamente em curto. Volto deixando a ponta positiva no source, volta negativa para o gate e volto o gate para o dreno e eu tenho 551 o valor. Então está funcionando. Se eu colocar um pouquinho aqui, uma conectadazinha com a ponta no gate e voltar para trás, o que vira? Vai dar aquele curto. Então está funcionando esse FET. Esse FET é de placa-mãe, um MOSFET de placa-mãe. Que tem um pequenininho, vou testá-lo também. Tá aí, 517, dreno source. Dá uma encostadinha no gate e curto, né? 0,002. Volto, encosto o negativo no gate, volto pro dreno, 550. Tá perfeito esse FET. Vamos testar aqui nesta mesma escala um LED. Lembrando que o LED é um diodo emissor de luz. Coloque as duas pontas no anodo de cátodo e ele vai acender. Ó, veja bem que ele acende. Uma luz um pouco fraca, mas acende. Vai mostrar um valor, ó, 1.775 é a voltagem que está sendo aplicada nele para acender. Se eu virar as pontas, eu não vou ter valor algum e o LED permanece apagado. O LED está funcionando. O capacímetro já caiu na escala de nanofarads. Vamos pegar aqui um capacitor de 10 nanofarads, que é 3, né? 10.000 picofarads. Vamos fazer um curto nas suas perninhas, para que não tenha nenhuma sobrecarga no aparelho. Lembrando que não podemos colocar o dedo nas duas pontas. Coloca o dedo apenas em uma das pernas, senão vai interferir. Esse de 10 deu 7,6. Ele pode dar um valor diferente se a gente eliminar as pontas de prova. Temos aqui um outro capacitor de 47 nanofarads, que é 47,3. Esse 3 vai significar 3 zeros, 47.000 picofarads. Vamos ver o que ele vai nos informar. 42 nanofarads. Vamos agora subir um pouquinho. Aqui eu tenho um capacitor de 220 microfarads. Vamos fazer um curto aqui nos terminais dele, ó. Lembre-se bem de fazer um curto nos terminais do capacitor antes de colocá-lo para testar. Esse capacitor é polarizado, né? Vamos colocar aqui 240 microfarads. Ele é um capacitor de 220, então tá até bom, né? Tá dando até um pouquinho mais. Tenho aqui um capacitor de 2.200 microfarads. Vamos fazer aqui um curto na perna dele. Esses capacitores maiores, a leitura é um pouco mais demorada. Você tem que aguardar um tempinho maior. 2,6 milifarads, ou 2.616 microfarads. E aqui ele é 2.200, está me dando 2.600 de medida. Porque se o capacitor tivesse danificado, ele iria me dar uma medida mais baixa. Aqui, esses capacitores eletrolíticos, geralmente de filtro, sendo maior um pouco, não tem problema. Aqui eu tenho um capacitor de 470 nanofarads, que é 47,4. O 4 aqui como 4 zeros. Vamos ver o que vai dar. 463 nanofarads. E vou colocar aqui em corrente alternada. Tensão alternada. Vamos medir a tensão alternada. De onde nós vamos medir essa tensão alternada? Da rede. Vou conectar na tomada. A minha tomada está dando
128 volts, variando um pouquinho. Olha o interessante, se você vem aqui nesse select, você vai ter a frequência da sua rede, 59.96, é de 60 a frequência, né? Tô dando uma variaçãozinha muito pequena aí, 59,98, 96, está variando um pouquinho. Se eu clicar mais uma vez, eu vou ter a porcentagem de ciclo alto, que está dando 50.2, 50.3 de ciclo alto, aquele duty ciclo. Muito interessante para quem trabalha com eletrônica digital isso aqui, né? A gente está medindo o ciclo alto, o tamanho do ciclo, o pulso alto da rede. Então ele tem um pouquinho mais alto do que baixo essa rede aqui. Porque da rede elétrica a gente vai medir apenas isto, 128 volts. Muito cuidado, hein, gente? Se tiver colocado aqui esse seletor em qualquer outra posição que não esta aqui, de volts corrente alternada, você não pode ligar na tensão da rede. E a tensão da rede 110, 220, e ele faz a medida de 110, 220 tranquilamente. Vamos passar para um outro teste. Remover aqui as pontas de prova. Vamos fazer um teste de ganho de transistor, usando aqui este componente. Para fazer o teste de ganho de transistores, a gente tem que colocar o transistor aqui, ó. Tem que saber onde que é a base. Esse é um transistor NPN. Eu já sei que o emissor dele é este. Coloca aqui emissor, base, coletor. Vamos conectá-lo aqui. Conectado. Vamos posicionar em ganho de transistor. Vamos ver aqui qual o ganho desse transistor. Um BC548B. Aqui está. Ele está dando um ganho de 585, 584. Isso aqui é que a corrente de base dele vai ser essa quantidade menor que no coletor, né? É o ganho de corrente. Para você testar um transistor PNP, é do outro lado. Vamos remover no conector. Vamos fazer um teste de capacitor usando esse conector. Vamos colocar em capacitores. Selecionar o capacímetro. Vamos colocar aqui para medir capacitor é nesse terminal. Vamos fazer o curto da perninha do capacitor, posicioná-lo aqui. É aquele capacitor de 10 que deu 7 alguma coisa. 7.7, 7.9, 8. Está variando um pouquinho. Vamos ver se ele vai parar. Eu acho que ele vai chegar em 10. Esse teste de capacitores é um pouco demorado, né? Aí, 9 alguma coisa, né? Partindo para 10 já. Esse multímetro é uma maravilha, tem muito mais com ele. Média de frequência 30 MHz, né? Mede microamperagem, sem falar na garantia, né? Vou ligar aqui uma fonte de corrente contínua e vou fazer alguns testes de corrente contínua. Vamos fazer alguns testes de tensão. Vou colocar aqui em voltagem contínua, né? Vamos verificar aqui, deu 11.8. Na minha fonte tá dando 11.1. Se eu for subindo aqui, 11.3, 11.4. Esse aqui é True RMS. Lembrando que aqui a medição é precisa, ó. 12.20 e lá está 11.5. 12.20. Vou descer. Vamos descer. Vamos medir aqui uns milivolts. Com os potenciômetros da fonte todos zerados. Tá zero. Eu tenho aqui no True RMS da Icari HM2090 0,074 volts ou
73 milivolts. Acho que todo mundo que comprar um multímetro desse vai ficar muito feliz. Estou usando ele até agora, não deu nenhum problema aqui, testando. Você tem essa tecla Hold, você segura ela um pouquinho, vai acender o painel. Olha que legal, né? Você segura mais um pouquinho, vai apagar o painel. E você tem o modo relativo, ó, você vai medir a tensão relativa aqui. Ali eu subi a tensão para 2.5, esse total de novo e deu, agora deu 0,0010 volts. Aí está. Tirando do relativo, ficou 72. Então, aqui eu tenho o range. Esse range, você pode ver aqui que eu estou mudando, ó, mudando manualmente o ponto, a seleção. Vem também com um termopar. Aqui, ó, para a gente medir a temperatura. O sensor, vamos desconectar os pinos, né, da nossa ponteira de prova e vamos conectar o termopar para medir a temperatura do preto do com nesse vermelho aqui, ó. Antes colocar na temperatura, né? Temperatura. O preto aqui, o vermelho aqui. E a gente tem a temperatura ambiente, que está, é claro, aqui no termopar. Está aí 26 graus, 25 graus. Aí eu estou medindo em graus Celsius. Vou colocar o meu dedo no termopar para você ver que a temperatura vai subir. Olha a sensibilidade. 32, 33, está subindo. Então está funcionando perfeitamente. Vou tirar o dedo e vai esfriar o termopar, voltando à temperatura ambiente. Isso aí é medição de temperatura. Muito legal para você medir temperatura de componentes, né? Temperatura em geral. Sugiro que comprem um multímetro como esse. Muito legal, muito bom mesmo. Dá para fazer muita coisa com esse multímetro. Eu comprei ele porque estava precisando de um multímetro como esse. Medir o duty cycle, medir o ciclo alto da frequência, medir a capacitância, microamperagem, isso faz toda a diferença. Se inscrevam aí no canal. Até a próxima, pessoal.